Quando você sabe os seus bloqueios, fica mais fácil. Quando você não sabe, é a pior coisa que existe. Quando você não sabe o que é a origem disso, né? Quando alguém sabe o bloqueio, talvez essa pessoa não saiba onde começou. Mas anota assim, todo bloqueio tem um começo. Por que todo bloqueio tem um começo? Porque esses bloqueios emocionais, eles precisam ter um começo. Pablo, onde começa um bloqueio emocional? Te conto. O bloqueio emocional começa na barriga. Por que tem que ter muito cuidado com a criança quando está na barriga da mãe, o bebê? Porque ele está lá sendo atacado emocionalmente. Qual emoção? As emoções da própria mãe. Ele não só pega os nutrientes, mas como ele pega também as emoções. Então eu quero que você entenda o seguinte. Esses bloqueios, eles começam onde? No útero. Se for alguma coisa de maldição hereditária, você vai escrever essa palavra, essas duas, maldição hereditária, ela precisa ser quebrada também, ela vem geneticamente. Aí alguém fala, você acredita nisso? Eu não acredito, eu vou lá e anulo. Mas isso é bíblico, isso é real. Aí alguém fala, o que eu tenho que fazer? Tem que anular. Eu não sei se você sabe, mas todas as coisas que você faz na vida, vai ter uma lei do retorno. Se os seus pais fazem algo, tem uma lei do retorno. Uma das coisas mais impressionantes do povo africano é que eles não reclamam de absolutamente nada. Eu nunca vi um povo mais feliz na terra. Feliz eu não sei, mas alegre eu nunca vi em toda a minha vida. O que eu percebi? Eu percebi o seguinte. Essa é a questão genética, é onde está a sua inteligência. A atividade intencional é onde você vai produzir sabedoria. Quando eu bato esses dois, eu multiplico esses dois, eu começo a produzir um resultado assustador. Agora, circunstância, tempo de bonança é circunstância. Tempo de crise é circunstância. Como que nós ficamos nesses tempos? A cada tempo tem algo poderoso a ser feito. Pablo, o que você está querendo com isso? É uma coisa muito simples. Te mostrar que existem bloqueios em todas as esferas e tem como destravar todos eles. Mas o que faz você ser uma pessoa impressionante ou não, é o que você faz com os 40% que depende da sua intencionalidade. A sua intenção manda em tudo. Pablo, você está querendo mostrar que é bom para nós? Não, só Deus é bom. Eu sou um monstrinho aqui na terra. Por quê? Porque esses 40% da minha atividade intencional, eu dediquei 100% intencional para aprender. Por que eu aprendi? Para não depender. Só que todo o meu processo de atividade intencional, eu percebi que os bloqueios me paravam. O que eu quero que você entenda é o seguinte. Se você não for intencional na sua vida, a parte mais poderosa da multiplicação não vai acontecer. E você vai achar que você é igual aos seus pais. Deixa eu te falar. Aquela expressão, filho de peixinho, peixinho é. Aquilo é uma balela, é uma mentira. O que você tem que entender é que você não é igual aos seus pais. Você precisa honrar seu pai e sua mãe até o último dia de vida. Mas tem um detalhe, não existe esse peixinho, peixinho é. Várias pessoas foram enganadas, elas seguem na mesma profissão dos seus pais, elas vão continuar fazendo o que seus pais querem, mas não vão assumir aquilo que Deus chamou. O que eu quero que você entenda é que Deus chamou Jacó para uma coisa, mas chamou o filho dele, José, para governar no Egito. Ele foi chamando os filhos não para fazer as mesmas coisas que os pais, apesar que culturalmente é uma coisa muito lucrativa para a família que os filhos continuem fazendo as mesmas coisas que os pais. Eu não quero que os meus filhos governem nenhuma das nossas empresas. Eu quero que eles vão cuidar da vida deles. Você não escolhe o seu genótipo, mas o seu fenótipo é dominado pela intenção. Você não escolhe a sacanagem que alguém faz com você. Isso é 10%, isso significa circunstância. As circunstâncias vão moldar você, mas não é o que fizeram com você, é o que você faz com o que fizeram com você. Eu quero que você entenda uma coisa bem simples. Eu quero que você entenda absolutamente que o que nós precisamos é fazer o quê? Absolutamente, nós precisamos dominar sobre os 50% que depende de nós. Nós não podemos bater nos nossos próprios corpos por falta de inteligência física. Você não precisa se matar pela inteligência física que você tem. O que você precisa é acessar a sabedoria com os outros 50% e multiplicar o pacote inteiro. O que eu quero que você entenda é que a sua inteligência, ela vai sendo destravada. Ela não aumenta, tá? Mas ela vai sendo destravada. Você ganha mais ilhas neurais, você ganha mais acessos, você ganha uma carga poderosa, mas a sua inteligência, inclusive você deve ter puxado da sua mãe,
que a probabilidade é que as inteligências sejam puxadas da mãe. E aí o que acontece? O que vale não é o pacote genético, ele não pode ter defeito. Tem alguns circuitos cerebrais que têm defeito, né, no seu próprio nascimento, você sabe do que eu estou falando. Mas se você é uma pessoa normal, pode ficar à vontade, você pode virar um monstro igual eu. É que quando você descobre esses bloqueios, você tem que instalar um negócio dentro de você. O que você precisa instalar é nojo. Eu quero que você escreva assim, ó, nojo de bloqueios. Porque se você não tiver nojo, você não vai conseguir multiplicar com fenótipo. Você não vai conseguir multiplicar com a circunstância que acontece. O genótipo é a base, o fenótipo é as atividades intencionais. É chocar esses dois. A gente precisa chocar um como base, o outro como estrutura e o outro como cobertura, que é a atividade intencional. Então que fique claro uma coisa, vou falar dos bloqueios agora. Eu quero que você sinta. Se você sentir que esse bloqueio é seu, você vai escrever. Pablo, esse bloqueio é meu, então eu vou cuidar dele. Não, esse bloqueio é seu, você vai jogar ele fora. Você vai ressignificar. Eu quero que você entenda o seguinte. Tem que ter nojo de bloqueio. Presta atenção. Primeiro bloqueio, autoimagem. O que é autoimagem? É um espelho. Pablo, o que é o espelho? É o que outra imagem e semelhança fala ao seu respeito. Olha que louco. É a forma que você se vê, mas como que construiu a autoimagem? Foi as falas que você ouviu de outras pessoas, as que você confia, o que elas falaram a seu respeito. Então, eu quero que você entenda, é muito simples. A autoimagem é a forma que eu me vejo, mas ela foi construída pelas pessoas que eu confio. As pessoas que estavam comigo durante o meu crescimento. Então, entenda uma coisa poderosa. Se você mudar o jeito que você se vê, vários outros bloqueios vão ficar abalados. O que vai acontecer se você mudar o jeito que você se vê? Vários outros bloqueios vão deixar de existir. Autoimagem, então, é um bloqueio que eu me vejo sempre inferior à autoimagem. Segundo bloqueio, coloca aí. O que é esse segundo bloqueio? Segundo bloqueio é escassez. Aparecendo aqui agora. Escassez é uma palavra interessante. É uma palavra que, se fosse consultar quem não entende do português, terminaria em S, né? Mas termina em Z. Escassez, ela é nobre, né? A escassez. Eu quero que você entenda que a escassez, ela tem um efeito. O efeito da escassez é: se eu trabalho para os outros, dá tudo certo. Só que se eu faço sozinho, vai dar tudo errado. Eu tenho dinheiro, mas morro de medo de acabar com o dinheiro. Estou endividado, eu fico com medo de fazer mais dívida. Estou normal, vou ficar ruim. A escassez é um negócio corrosivo. Pensa num ácido bem corrosivo que as pessoas, elas usam, aplicam em algum lugar e começa a corroer completamente. A escassez, ela vai te deixar maluco. Por quê? Porque ela nunca te deixa em paz. E assim como os bloqueios, tem 3 pessoas que eu quero falar agora. Da inteligência artificial, que é uma pessoa digital. Eu quero falar dos bloqueios, que parece uma pessoa autônoma dentro da sua cabeça. E eu quero falar da terceira, que é você. Das 3, uma não prospera, 2 prospera. Quais são elas? A inteligência artificial, ela tem aprendizado autônomo, ela prospera. Se até a inteligência artificial prospera, imagina quem que governa sobre todas as coisas. Por que não prospera? Bloqueio emocional, prospera. Uma coisa é quando você ganha um bloqueio quando você é criança. Quando você está com 40 anos, virou um Frankenstein gigantesco, virou um Golias dentro da sua cabeça. E eu ouso falar que é um Golias, porque você é um Davi, você vai com simplicidade derrubar esse Golias. A escassez parece o seguinte: nunca tem combustível para chegar no lugar, nunca tem voz para falar o que precisa, nunca tem alegria para desfrutar. Olha só, você não está entendendo. A escassez, quando você está nas suas férias, você tem uma escassez. Aí você entra no desfrute, acontece uma coisa poderosa com você. Você não consegue desfrutar. Porque se você tem um dia para desfrutar, parece que não tem nada para desfrutar. Se você tem umas férias de 10 dias, a escassez não te deixa desfrutar. É assustador esse bloqueio. O que significa prosperidade? Crescer. Quando estou crescendo, sou próspero. Só que existe um momento da prosperidade que tem que fazer podas. Existem árvores que perdem força e as pessoas não entendem isso.
perdem forças porque não faz poda. E aí as pessoas acham que prosperar é sempre ficar carregado e crescendo. E não é, tem hora que tem que podar. Quando você poda, ganha mais força. Só que quem é escasso morre de medo de perder posição. Essa pessoa, ela morre de medo de alguém passar ela na empresa. Ela morre de medo de tomar certas decisões. Tudo por conta de quê? Escassez. Quem tem escassez, escreve assim, ó. Eu tenho escassez. Na verdade, escreve do jeito forte, o jeito certo, o jeito apropriado emocionalmente é: eu tinha. Porque agora o Pablo acabou de me falar, e agora eu entendi, e agora esse negócio vai começar a ficar para trás, porque eu vou bater na cara desse bloqueio. Escreve: eu tinha escassez. Eu tinha escassez. Quando você tem esse negócio, você reforça o padrão. Então não fale eu tenho, você vai falar eu tinha. Está perguntando aí só, 80% das pessoas têm um bloqueio de escassez. O que vai acontecer? Você não consegue passar no posto de gasolina sem olhar o preço. Você olha todos os preços de todos os postos. Pablo, mas eu tinha que olhar para colocar no lugar mais barato. Não, você tem que concentrar sua energia na geração de receita e não em despesa. Você tem que concentrar sua pressão inteira em custo e não em despesa. Despesa você tem que ter uma coisa que chama despesa zero, você tem que baixar ela inteira. Tudo que não te dá retorno tem que ser zerado. Mas o custo não, o custo é aquilo que te dá retorno. Alguns, por exemplo, não têm dinheiro, só que ao invés delas produzirem novas ideias, elas fazem o quê? Elas ficam morrendo de medo e vão viver 1 ano ou 2 anos parados na escassez. Agora tem uma outra coisa, necessidade de aprovação. Esse aqui para mim é terrível, ó. Necessidade de aprovação. A necessidade de aprovação é o seguinte, é um bloqueio que começa geralmente com o pai, com a avó, ou com o professor, ou alguém que tinha autoridade sobre a sua vida quando você era criança. Qual que é a figura da pessoa que aparece quando você quer fazer algo e ninguém deixa? Tem a figura de uma pessoa. Que pessoa é essa? É uma pessoa que é centralizadora. Pablo, é a minha mãe essa pessoa. Você vai ter que romper com ela. Pablo é meu pai. Pablo é meu patrão. Tem gente que não tem coragem de pedir conta porque o patrão não deixa. Se o patrão não aprovar, ele fica lá mais 10 anos. Cuidado, viu, com os P's, os programadores do seu cérebro. Primeiro é seu pai, depois professor, depois político, pastores, padres. Aí você fala, você está de brincadeira, todo mundo com o P? Você tem que entender o seguinte, na sua formação, pessoas importantes podem virar o centro da aprovação. Olha que coisa louca. Tem outra figura do padrasto, eu também já tive. Tudo com P. Que loucura é essa? Tudo com P. Eles são programadores. P de programadores. Eles são programadores. O Papa, o pastor, o padre, meu Deus, Pablo, para! Essas funções, esses cargos clericais, políticos, organizacionais, é o patrão, eu não vou repetir não, mas é assustador. Pablo, quem é você? Eu sou o desprogramador. E eu falo, corre, vá para a liberdade. O que eu quero que você entenda é que meu chamado ele é um pouco pesado. E no que depende de mim, eu nem queria estar aqui falando isso, mas isso arde no meu coração. Tem pessoas que se curvam para o Papai Noel, são as pessoas que vivem, olha a programação do Papai Noel. Pessoas que vivem acreditando numa data que talvez a vida vai mudar por causa da data. A única data que pode mudar a sua vida não é no Natal, é hoje. Necessidade de aprovação. Quem é que colocou necessidade de aprovação em você? Agora você vai fazer o teste. Foi. Qual o P? Foi o P de programador, foi o P de autoritário. E dificilmente você teve um pai que te ensinou a liberdade. Pelo contrário, os pais, por insegurança e pelos bloqueios que eles carregam, eles te ensinam da forma errada. Você sabe o que é o problema de Deus? Deus não programa o homem, porque ele deu liberdade. Deus dá um chamado, é uma ligação para o coração. Se você não sabe o que é chamado, você vai escrever assim, ó. Chamado
É uma ligação no coração, que quando o coração atende, a chamada fica contínua. Vamos falar sobre o próximo. Próximo bloqueio. Essa aula magna aqui é sobre, coloca aí o de aprendizagem. É o quê? É quando uma dessas figuras, eles colocaram em você uma incapacidade. Como que faz? Uma incapacidade com o elefante. Amarre uma corda quando o elefante é pequeno. Engraçado é que quando o elefante for grande, não precisa amarrar mais nada a não ser uma pequena corda. Só que se colocar uma corrente no elefante, ele descobrir a força dele, ele vai arrebentar. Mas se você coloca uma coisa chamada corda, no primeiro dia, depois de 20 anos, você não precisa mudar para a corrente, porque o elefante é bom de memória, ele acredita naquela corda. Se você está com problema de capacidade de aprendizagem, é muito simples. Você não é burro, e até o burro, que é um animal, consegue carregar muita carga e é bastante inteligente para abrir estrada. Não sei se você sabe, na antiguidade, não tinha os equipamentos de fazer rodovia, e que você imagina que tem hoje. Eles pegavam um burro com carga e soltavam ele, e ele passava no lugar mais tranquilo de todos, o melhor lugar para construir uma rodovia. Essa é uma lei da natureza que chama eficiência, otimização. A aprendizagem é o seguinte: o seu cérebro está pronto para resolver problemas, só que você tem que gostar de problema. O que você foi programado por um dos P's? Você foi programado a não gostar disso. Você foi programado a fugir de problemas. Por que as pessoas matam outras pessoas? Porque elas não gostam de resolver problema. Por que as pessoas ofendem outras pessoas? Porque elas não gostam de resolver problema. Por que as pessoas processam as outras pessoas? Porque elas não gostam de resolver problema. Esse problema de aprendizagem é mais uma mentira que seu cérebro conta para não gastar energia. O que é todo bloqueio? É aquilo que eu preciso manter você num cativeiro para você não gastar energia. Mostra o próximo aí para mim. É o seguinte: eu não sou pai, eu sou um treinador. Eu quero que os meus filhos não lembrem de mim, o respeito que eles têm por mim, porque sou o pai deles, porque vim primeiro. Isso aí já é uma obrigação deles olhar assim para mim. Eu quero que eles olhem para mim, a primeira coisa que eles pensem sobre honestidade é o Pablo Marçal. Eu quero que a primeira coisa que vem na cabeça dos meus 4 filhos, quando eles pensarem em riqueza, é assim, ó, é meu pai. Quando eles pensarem em liberdade, a primeira pessoa que vem na cabeça deles é meu pai. É o Pablo Marçal, meu treinador. Pensa num treinador brabo. A primeira coisa que quando eles quiserem desistir, eles lembrarem desde pequenos, eu empurrando eles, pondo pressão nas costas e falando assim, ó, você consegue o que você quiser. Seus pais não pensaram em treinar você, seus pais pensaram, e aí eles foram só pais. Mas na verdade não foram, porque se eles tivessem sido, você não tava essa loucura aí. Então esse bloqueio paterno representa mais de 80% do bloqueio da terra. Quando você descobre isso aqui, ó, dica poderosa, você precisa perdoar seus pais. Surda, perdoe seus pais. Próximo bloqueio, coloca ele aí. Passividade. É um bloqueio que falta explosão, falta paixão. O passivo, ele fica se afundando como um carro na lama. E vai até bater o eixo no chão. O que eu quero que você entenda é que a passividade é um bloqueio nojento. Quando você está se envolvendo nisso, você fica sempre paralisado no problema, na alegria, na tristeza. Você precisa sair do lugar. A passividade vai fazer você se ferrar na vida. A passividade vai fazer você nunca viver os melhores dias, nunca morar numa grande casa, nunca andar num carro que a sua alma deseja, nunca ter uma grande empresa, nunca ter amizades poderosas, nunca visitar lugares maravilhosos, nunca ter descanso, porque você é um passivo. A passividade faz isso. A passividade fica deixando para amanhã o que não tem nada para fazer, porque só tem para fazer hoje. Você tem que estar presente, ativo e na realidade. Está no agora, senão você não prospera. Pablo, e o último que você quer falar hoje, que você prometeu falar, o 7. Anota o 7 aí, ó. O 7 é perfeccionismo. Perfeccionismo é uma tecnologia criada pelo diabo de imitar a perfeição. Deus é perfeito. Quando ele veio na terra através de Jesus, que foi 100% homem, ele era perfeito. Não se achou erro. Quando você vê Jesus quebrando as coisas, ele estava num processo de zelo, de indignação santa.
Aquilo nunca você viu no mestre perfeccionismo. Você nunca viu Jesus querendo agradar absolutamente ninguém. Ele não agradava absolutamente ninguém. Se eu pudesse e tivesse 1 hora para te mostrar, eu te mostraria em todas as passagens onde Jesus está tendo relacionamento com a pessoa. Ele nunca agradou uma única pessoa. O perfeccionismo é quando eu crio um mundo ideal e saio do mundo real e não tem resultado, porque no mundo ideal não tem resultado. Quando eu me ofendo com as pessoas, eu sou perfeccionista. E ser perfeccionista vai fazer você não viver a realidade. O perfeccionismo é quando eu submeto o mundo real à minha idealidade, ao meu ideal.